minha convidada é a Ayesha Zengaro, que em 2018, com 23 anos, foi a brasileira mais nova a atingir o topo do Monte Everest, juntamente com seu pai, que foi o homem mais velho, brasileiro mais velho, a atingir o mesmo feito com 60 anos. Ou seja, temos muitos recordes nesta entrevista hoje. Eu sou a Lígia Bernardes, te convido a se inscrever no canal, deixa aqui seu like, deixe seus comentários e bora para a entrevista. Ayesha, bem-vinda ao canal, muito obrigada por ter aceitado o convite. Olá, muito obrigada por me convidar. Estou feliz de estar aqui, bater esse papo aí com você. Muito bom. Ayesha, para o pessoal de casa te conhecer, conta pra gente quando que surgiu, né, esse desejo aí de você atingir esse desafio tão forte, né? O que eu já vi em algumas entrevistas é que ele começou quando você tinha 15 anos. Isso, na verdade, o que aconteceu foi que quando eu tinha 15 anos, meus pais já tinham essa vontade de conhecer o campo base do Everest, de ir para o Nepal. E aí, em 2010, né, eu tinha 15 anos na época, eles me convidaram para ir junto. E eu resolvi ir. Depois pensei bastante, eles falaram: olha, a gente vai andar bastante, não vão ter condições de descanso, de conforto muito grande, você tá mesmo a fim de ir? E aí, na época, eu falei: bom, sim, vou. E aí, eles ficaram até com medo de eu estragar a viagem, assim, por dizer, porque era isso, eu não tava muito acostumada com esse tipo de ambiente outdoor, com esse tipo de atividade. E aí, acabei indo, e eu acho que tanto pela fase da vida, eu tive uma injeção de independência muito grande, né, porque eu andava sozinha, tava na trilha com a galera, tudo, mas assim, eu tive essa sensação de independência muito forte. E eu conheci, nós tínhamos dois guias na época, a Andréa Cardona, que é uma guatemalteca, e o Manuel Morgado, brasileiro. E os dois estavam indo escalar o Everest, então eles iam guiar esse grupo de trekking e depois eles subiriam a montanha. E eu me aproximei muito da Andréa, hoje é minha irmã de coração, e ela estava indo escalar e ela foi uma pessoa que me inspirou muito nessa questão do Everest. Como ela estava indo para lá, ela me contou várias histórias e falou das motivações, das inspirações, e não só o Everest, mas ela estava fazendo um projeto que chama Sete Cumes, que é a escalada da montanha mais alta de cada continente. E eu voltei pro Brasil enlouquecida com essa história. Eu falei: eu quero fazer, quero escalar, quero fazer os Sete Cumes. E em um primeiro momento, meus pais acharam que era brincadeira, que nem ia rolar. E aí, conforme o tempo foi passando, eu consegui um patrocínio, comecei a organizar, insistir na ideia. Eles falaram: nossa, é verdade, não, então vamos. E aí eles embarcaram nessa junto comigo. E estamos aí hoje. Que legal! Então, na verdade, para quem estava meio receoso, seus pais que estavam receosos que você podia atrapalhar a viagem, na verdade, você foi só, na verdade, um bucho ali, deu só um cutucão para você fazer disso um projeto muito maior, né? Sim, exatamente. E esses 7 cumes, Ayesha, conta pra gente como que foi, porque o Monte Everest, ele não foi o primeiro desses que você cumpriu, né? Então conta pro pessoal de casa e uma galera que não deve ter ideia, né? Deve só conhecer o Monte Everest, que é o mais famoso, e que não faz ideia do que são esses 7 cumes. Então, como eu comentei, o Sete Cumes é um projeto que foi idealizado por um australiano chamado Dick Base, que consiste na escalada da montanha mais alta de cada continente. E aí essa divisão é um pouco esquisita, mas tem América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África, Antártica e Oceania. E aí são essas 7 montanhas do projeto, né? E é um projeto bastante conhecido, é até considerado um pouco uma coisa de montanhismo pop, assim, tipo, são montanhas mais populares, entre aspas, que tem muita gente que acaba indo porque faz parte desse projeto. E aí, a primeira montanha realmente que a gente foi depois desse trekking foi o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África. É uma montanha bem pouco técnica, desafiadora como todas as montanhas, mas com esse nível técnico mais baixo e também com não tão longa, assim, não tem uma duração tão longa, é um vulcão inativo já há muito tempo, mas ela tem essa fama de ser um pouco mais tranquila. E aí de lá a gente foi vendo quais seriam os desafios que caberiam melhor tanto na nossa capacidade física quanto no nosso treinamento técnico até o momento, e a gente foi buscando se aperfeiçoar, fazer curso, tanto de escalada em rocha quanto de escalada em gelo, ganhando mais familiaridade, né, com altitude, com esse tipo de esporte, com esse ambiente. E aí foi isso. E aí nos outros 5 anos a gente fez mais ou menos uma montanha por ano desse projeto. Até que chegou antes do Everest, a gente deu uma pausa maior, tanto por causa de treinamento quanto arrecadação de recurso. E aí agora, hoje em dia, falta uma montanha, que é o Monte Vinson, na Antártica. E a gente ainda tá com ela na cabeça, mas por enquanto sem datas certas para concluir o projeto. Que legal, muito bom, hein? Então, a galera já deve estar aqui bem surpresa com muitas novidades aqui vindo de Ayesha.
E dois pontos que eu gostaria de abordar aí no que você trouxe. Como que foi essa preparação? E foi uma preparação que você fez junto com seu pai desde o início? Desde o início foi uma meta que seria dos dois? Como que foi isso? A gente tinha a meta em comum, né, que era a escalada, mas a gente nunca efetivamente treinou junto. Nós temos rotinas bastante diferentes e estilos de vida mesmo. Eu sou artista, trabalho com meu corpo, trabalho com dança e acabei encaixando meus treinamentos dentro dessa minha rotina. E meu pai fazia os treinamentos dele também diferentes, até porque é isso, nós temos idades bem diferentes, então temos, como se diz, necessidades diferentes, né? Mas esse começo sempre foi bastante alinhado, assim, a gente sempre estava conversando e falando sobre o que precisava. Como eu falei, são necessidades diferentes, né? Enquanto eu preciso de um treinamento mental e um amadurecimento emocional bem maior que ele, às vezes ele precisa de um preparo físico maior que o meu. Então é uma coisa que a gente vai dosando bastante, assim. Ah, muito interessante. E ótimo ponto esse que você está trazendo, que era a minha outra dúvida, que é esse mix entre preparo físico e preparo mental. E eu já vi que você já trouxe que o mental você considera aí o principal, né? Dentro desse seu momento aí até você chegar no topo do Everest. Ou qualquer um dos outros, né? Que eu imagino que sejam desafios também tão diferentes, mas tão importantes quanto, né? Sim. Pra mim foi como eu falei, né? Esse treinamento mental, emocional, pra mim é o mais desafiador, principalmente, porque não sei por que principalmente, mas geralmente é onde pega, assim, é o meu calcanhar de Aquiles. Mas é uma coisa que é bastante trabalhada com meditação, mentalização, né? E é um trabalho diário, assim, que eu acho que ajuda não só na montanha, mas na vida. E aí, treinamento físico é o treinamento físico. Assim, aqui no Brasil a gente não tem montanhas em altitude para treinar, né? Então acaba que a gente foca bastante em treinamento aeróbico para aumentar a capacidade pulmonar e cardiovascular. E fortalecimento da musculatura principal, que seria das costas para carregar a mochila, as pernas para andar a longa distância, os braços para, enfim, o corpo inteiro, né? Isso não tem jeito, né? O corpo inteiro, a cabeça, isso aí não tem um membro do corpo que vai ser liberado do esforço numa situação dessas, né? E aí, Eixa, indo pro desafio em si, pro Monte Everest, aí eu quero trazer primeiro as minhas curiosidades e no segundo momento aqui eu vou trazer o do pessoal de casa, tá? Porque muita gente me mandou perguntas e tem coisas para te perguntar também. No Monte Everest em si, quanto tempo que durou toda a sua jornada? Como que funciona lá? Porque tem o campo base, né? Eu sei que vocês vão, voltam, vão. Explica para o pessoal como que funciona esse desafio. A expedição ao Monte Everest dura geralmente em torno de 2 meses, são 60 dias. Na verdade, quase todas as montanhas acima de 8.000 metros têm essa duração por causa do processo de aclimatação, que você tem que subir, adaptar seu corpo, desce para descansar, recuperar, enfim. Então, geralmente é por volta de 60 dias. Mas é isso, tem vários ciclos, então a gente sobe várias vezes, desce várias vezes, até efetivamente a gente subir até o cume. E aí depois descer e finalmente ir para casa. Mas tem esse processo de adaptação que é o que faz a expedição ser longa. E além disso, pelo que eu sei também, além do seu pai ter sido realmente seu parceiro na subida ao topo, a sua mãe também faz parte desses desafios que vocês fazem? Ela também fica ali na vibração, na torcida? Como é que funciona? Sim, minha mãe brinca que ela tá fazendo as 7 bases. Ela sempre vai com a gente e Muito bom. sempre tá na montanha, sempre trazendo muita energia e uma coisa de cuidado. E é sempre muito importante ter ela perto. Inclusive, agora, há pouco tempo, a gente foi para uma expedição na Bolívia e fazia muito tempo que ela não se colocava, não testava os limites, assim, porque as primeiras montanhas que a gente foi, ela não conseguiu subir, e aí depois disso ela resolveu ficar nas bases, né? E aí nessa última expedição que a gente fez, ela conseguiu bater o recorde pessoal dela de altitude, chegou a 6.100 metros, foi muito legal de presenciar, assim. Que demais. E cada um dentro do seu desafio, né? Sempre tem o pessoal que você consegue fazer aquele esforço a mais. E aí, Eixa, a minha outra dúvida também agora, falando de quando você estava subindo, como que foi a sua sensação quando você chegou no topo? Porque eu imagino que seja uma pergunta frequentemente feita para você, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que tem aquele mix eu imagino que seja um mix de cansaço, um mix de emoção, o corpo doendo. O que passou pela sua cabeça nesse período que você ficou lá no topo? Olha, assim, se você coloca em perspectiva, né, a gente fica 2 meses em expedição para 20 minutos no cume. Então é um período bastante curto e
O que eu mais senti foi cansaço. Eu tava exausta, tanto emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Eu só cheguei, sentei, fiquei num momento de contemplação inconsciente, porque eu nem sabia muito bem, eu nem tava apreciando a visão, eu tava olhando, assim. Tem uma perplexidade, né? Porque é isso, você tá no topo do mundo, de alguma forma. Mas demorou muito tempo pra cair a ficha, assim. Então lá em cima eu nem tava entendendo que eu tava lá, não entendi a magnitude do feito inteiro, né? Então, assim, foi isso, foi um momento de contemplação, de me entregar pra exaustão e de recuperar um pouco de energia, porque o cume é só metade do caminho, né? A gente ainda tem que descer tudo de volta. E essa é a segunda parte da minha pergunta, né? Que é muito interessante, né? Quando a gente tá falando do Monte Everest, né? Tô falando de 8.848 metros, aí você me corrige se eu tiver com alguma informação aqui incorreta. E quando você tá lá, que já é o cansaço máximo, legal, né? Tem metade do caminho ainda. Qual que é a motivação que você tem? Porque imagino que sejam até motivações bem distintas entre a subida e a descida. Tem um pouco disso também? Sim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente só considera que a expedição acabou quando a gente chega em casa, realmente. Então, tipo, é a volta para o Brasil. Até lá ainda existe esse foco de concluir a expedição. Mas claro que é uma coisa até que a gente fala, né? Existe uma coisa que chama febre do cume, que é quando você está muito perto, mas você não tem energia para subir. Mesmo assim, você se arrisca e geralmente quando acontecem acidentes na descida, porque você gasta toda essa energia para subir e para descer você não consegue mais ter controle da situação. E a gente sempre fala isso, só que ao mesmo tempo que isso existe, você chegar no cume também te reenergiza de alguma forma, porque você chega no seu objetivo, é ter alcançado isso. Então, eu acho que tem isso, né? Você sobe falando, puta, eu quero chegar, eu quero conseguir fazer isso. E para descer, eu preciso completar isso para voltar para casa e concluir esse capítulo de alguma forma, descansar, comer direito, dormir direito, porque tudo é bastante complicado lá para cima. Nossa, imagina. E você com certeza deve ter. Você subiu uma eixa e voltou outra, né? E assim como seu pai, né? Porque 2 meses, eu não tinha ideia que era tanto tempo. Eu sabia que era bastante tempo, mas 2 meses é muito tempo, assim, na conexão com o ambiente, né? E a minha dúvida também, que acho que é legal para quem tá assistindo, você tem uma necessidade, assim, essencial, que é do oxigênio, né? Para você conseguir subir. E eu já vi algumas reportagens sua que no dia do topo que você teve, não sei se tinha um furo no seu oxigênio. Como é que foi isso? Foi um desafio adicional ali para você naquele momento, né? Sim, na verdade a gente tem máscaras super boas, super de alta tecnologia, e só que eu ficava muito incomodada, né? Se fosse hoje em tempos de pandemia, eu já ia estar bem mais acostumada com usar máscara. Mas eu ficava mexendo o tempo inteiro na máscara, e eu acho que isso de alguma forma soltou não, mas afrouxou uma tampa que tinha desse lado aqui. E aí eu mexia nisso tudo, e aí um dia caiu a tampa. Só que o dia que caiu, a gente ainda estava do campo 3 pro campo 4, não ventava tanto, a gente estava com um fluxo de oxigênio bem reduzido. Então eu não percebi, perguntei pro guia que estava me acompanhando, ele falou, não tem problema, tá tudo certo. Só que aí no dia do cume, que a gente pegou muito vento, né? Que super, não era muito vento para as condições, estava bem, mas assim, é bastante vento. E o fluxo de oxigênio estava maior, acabava que o oxigênio sumia por esse buraco, assim. Então o vento entrava por baixo e levava parte desse oxigênio embora. Então, por mais que a gente aumentasse esse fluxo, eu não conseguia respirar todo o fluxo que estava sendo gerado ali pelo cilindro. Então, esse foi a questão, mas quando eu cheguei lá em cima, esse Sherpa que estava me acompanhando, ele trocou a máscara comigo, porque na verdade ele nem estava usando tanto oxigênio, e eu desci super melhor. Então, assim, é uma ótima desculpa porque eu estava, pra dizer, nossa, eu tava super sem ar, porque minha máscara tava sem uma tampa. Mas eu já tava sem ar de qualquer forma, né? Só amplificou o problema. Eu imagino. Uma curiosidade que eu tenho também é que eu já vi algumas fotos suas, que a gente também está passando aqui já, né? Que teremos na edição da entrevista. Mas na hora que você tira a foto, você tá sem a sua máscara de oxigênio, quanto tempo que você conseguiu ficar ali sem a máscara? Tirou a foto, coloca de volta? O que tem ali por trás, os bastidores da foto no topo? Não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade, porque quando a gente tá parado, a gente consome menos, a gente respira menos e consome menos oxigênio. Então, estando ali sentada, é bem tranquilo de tirar, assim, porque é isso, eu não tava me movimentando, tirava a máscara, conversava, tirava as fotos e colocava de volta. Não tinha nenhum grande problema ou grande descompensação por causa disso. Faz sentido. Tudo bem, né, gente? A gente tá falando aqui com a profissional, né? Então a gente aprende com uma. Aí na hora que responde fica tão óbvio, aí fica até sem graça da pergunta, agora que faz muito sentido. Imagina. E uma outra dúvida também é que vocês, acho que na sua história, primeiro, né? Acho que você atinge o topo do Monte Everest
por mais que a gente fale numericamente quantas pessoas, o percentual versus os habitantes deste planeta é um percentual muito baixo, né? Que é um desafio crucial. Agora, eu imagino que além do seu recorde, né, vocês foram, né, a mulher mais velha, a mais nova, o homem mais velho, e indo pai e filha. Como que foi essa relação de vocês ali no dia do topo, ao longo da expedição? Você tem algum destaque do momento que você foi crucial para incentivá-lo, ou o contrário? Teve alguma coisa nesse sentido também? Eu acho que a nossa relação na montanha muda muito, assim, do que a nossa relação aqui nas terras baixas, do dia a dia, porque a gente tá ali com o mesmo objetivo, né? Então cria uma sensação, um sentido de cumplicidade, de equipe que é bastante forte. Então eu não vou saber responder quando foi que eu incentivei ele, porque não são coisas tão diretamente, né? Mas, assim, todas as vezes que eu me desequilibrava emocionalmente, tudo, ele me ajudava com exercício de respiração, a gente tava sempre junto. E aí no dia do cume, que já quando a gente tava chegando, a gente passa o Hiller Step, que é o último desafio, o último bump antes do cume. E eu tava bem devagar, tava bem sem força. E eu lembro dele com a mão na minha mochila, me empurrando. E eu ouvi ele falando alguma coisa, mas eu não conseguia entender. Mas assim, essa forcinha moralmente ajudou muito, assim. Ele me empurrou demais, teve uma hora até que eu caí, mas assim, só levantar e continuar, mas eu senti essa presença e esse apoio, né, de alguma forma foi bastante importante. Nossa, muito legal. Eu me emociono, acho muito legal essas relações familiares, né, de cumplicidade. Eu acho que, e nas montanhas ainda, eu não consigo nem imaginar. E aí, agora vamos para a nossa parte aqui de curiosidades do pessoal de casa. Eu recebi muitas perguntas, até selecionei aqui algumas para a gente conversar. Então, momento curiosidade mesmo, tá? Dos leigos, principalmente. Então, a primeira aqui algumas você já respondeu enquanto a gente foi conversando. Tem como desistir em algum momento? E se você pensou em desistir em algum momento? Tem como desistir em todos os momentos. E, na verdade, é uma coisa que é importante de ser conversado com a equipe que você tá e também de você ter consciência que o seu papel ali na equipe é bastante importante, porque nem sempre você tem um guia para cada escalador, para cada montanhista. Muitas vezes você tem um guia para dois clientes, né, no caso. E é assim, se um deles resolve descer, todo mundo desce, porque não existe nessas condições que a gente foi, não existe escalar sozinho, não existe esse solo. Então, isso é uma coisa, mas existe a possibilidade sempre. E é muito importante, inclusive, por isso que é uma coisa que a gente fala bastante, que é muito importante você conhecer o seu corpo em altitude, para você entender quais são realmente seus limites, aonde você está quebrando eles e aonde você consegue expandir, consegue ampliar um pouco. E sobre pensar em desistir, todos os dias, pelo menos 5 vezes por dia, eu pensava, porque eu falava, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, é muito frio, é muito desconfortável, mas aí tem alguma chave que faz a gente se mover em direção às coisas que a gente quer, né? Que é uma coisa meio inconsciente mesmo. Mas pensava em desistir sempre, inclusive porque essa questão da adaptação, da aclimatação, a gente passa várias vezes pelo mesmo desafio, porque a gente tem que subir e descer montanhas várias vezes. Então, meio que assim, você já sabe pela bomba que você vai passar, e você fala, nossa, eu vou me submeter a isso mais uma vez. E então, por várias vezes esse pensamento de, nossa, chega, passava pela minha cabeça. Mas tinha alguma força motora ali dentro que me fazia continuar e eu sabia que ainda estava dentro dos meus limites, assim. Então, foi isso. Caraca, muito bom. E eu acho que até nessa resposta que você trouxe mostra o quão importante é a sua preparação mental, né? Porque lá devia ter duas vozezinhas lá, né? Uma, que legal, você tá aqui, bora lá, e a outra falando, pelo amor de Deus, para isso, olha o seu corpo, como que você tá, deve ser um desafio extremo mesmo, né? Nas montanhas, em todas aquelas condições climáticas, né? E minha outra dúvida aqui também, quer dizer, essa não foi minha, tá, Eixa? Veio o pessoal de casa aqui, que também é uma interessante. Como fazer suas necessidades fisiológicas, que também imagino que seja uma das perguntas que deve bombar para você, né? Bom, no campo base a gente tem uma estrutura super boa, super bem estruturada mesmo. Então, existem. Bom, na verdade, para fazer xixi é meio que em qualquer lugar com o bom senso de não fazer perto das barracas, perto de água, de geleira, né? Então, porque a gente tá em cima de uma geleira, mas tem bastante pedra, então não fazer perto de lugares que pode ser que as pessoas estejam pegando água. E aí, sobre o número 2 tinha um balde, um container que, enfim, era isso. No campo base tinha barraca em volta, então era super tranquilo. E aí lá pra cima, cada montanha tem sua política sobre evacuação, né? Assim, de e no caso do Everest não tem nenhuma política muito rígida, então
é isso, vai da consciência de cada um de onde fazer, como levar embora, onde jogar, porque tem lugares onde todo mundo joga, então é melhor jogar aí do que sujar uma outra parte da montanha. Mas é uma discussão bastante recorrente, assim, porque todos os anos é isso, a gente tá em cima da geleira do Cumbu e a gente escala no período da primavera. Todos os anos no verão, que é logo depois da temporada, aquilo tudo derrete, mistura e no outro inverno ele Nossa. solidifica de novo. Então, assim, é uma questão bastante delicada. Tem várias, por exemplo, o Denali no Alasca, que foi uma montanha que a gente escalou, a gente tinha que levar como chama? Um pote de plástico, assim, razoavelmente grande, e Uhum. que a gente tinha que levar embora ele depois, então não pode deixar nada na montanha, nada sólido. E aí, no campo 4 pro cume, como era muito frio, eu levei fralda, eu fui de fralda. Não usei, porque isso, seu corpo tá muito desgastado. Então, essas Uhum. necessidades nem aparecem, assim. Mas eu fui pra não correr risco de ou ter, de repente, uma dor de barriga e sujar tudo, Uhum. ou ter que abaixar o macacão, né? Porque tem uma abertura pra isso. Mas era muito Uhum. frio, muito gasto de energia num momento que quanto menos energia se gasta, melhor. Com certeza. E até já pegando um gancho, você tem toda uma preparação, né, de roupas e que são específicas. Quanto que pesava todo o seu arsenal aí para que você precisou usar para as montanhas? Não é tão pesado, as botas pesam 2,5 cada um, então 5 quilos de bota. E o macacão é super leve, porque ele é feito de pluma, de pena de ganso, que chama. Tem os sintéticos e tem os animais mesmo. E tem as ferragens, né? Que daí tem a cadeirinha, que é leve, mosquetão, que pesa um pouco mais, mas deve ser uns 7 quilos de roupa, assim, mas não é uma coisa tão relevante. Entendi, boa. Próxima pergunta, a Eixa, que veio aqui. Mito ou verdade que vê gente que morreu pelo caminho? É verdade, mas eu não vi. Porque, na verdade, o que acontece é que quando as pessoas morrem na montanha, é muito difícil você tirar os corpos da montanha. Uhum. Porque não existe helicóptero que voa acima de 6.000 metros. Assim, existe, mas é bem complicado. E eles quase não podem carregar peso. Não tem lugar para pousar, enfim. Então é bem complicada essa logística. E geralmente o montanhista, quando morre na montanha, quer ficar lá mesmo, assim, não tem muito por que tirar. Só que o que acontece é que do lado que eu subi, que é o lado do Nepal, ele é bem íngreme, a montanha é bem íngreme. E como tem esse movimento da geleira e das placas todas embaixo, os corpos geralmente escorregam. Então eles não ficam na rota de escalada. Então por isso eu não Entendi. vi. A gente passou por um cara que tinha tido um ataque cardíaco na descida, um helicóptero pegou ele faleceu, e aí o helicóptero resgatou ele porque ele já estava mais baixo. Mas do lado do Tibete, que eu nunca fui, que é do lado chinês da montanha, diz que tem mais, porque é um lado um pouco menos íngreme. Ele é mais longo, então você leva mais tempo para escalar, mas ele é menos íngreme. E aí os corpos que morrem, eles ficam mais próximos à rota. Inclusive tem um lugar que chama Rainbow Valley. Como os macacões são coloridos, fica o Vale do Arco-Íris, porque eles ficam meio que pelo mesmo lugar que acabam escorregando todos para lá. Mas é curiosidade mórbida, mas todo mundo sempre tem. E inclusive do Uhum. lado do Tibete tem alguns marcos, tipo, tem o Botas Verdes, que foi um montanhista indiano que morreu lá em cima. E até hoje veem essa bota às vezes. É isso, eu nunca fui pro lado de lá, então eu nunca vi. São curiosidades que fazem parte também, né? Eixa, né? Todo mundo quer saber o que acontece. E agora, eu tenho uma pergunta importante para você que você já comentou no começo, que você é uma artista, você é bailarina, então assim, né? Além de ser uma alpinista e ter todos esses recordes na mochila, você também é artista. Então a minha dúvida aí como bailarina, te acompanho aí nas redes e você tem várias coisas que você conecta, né? Então, primeiro eu quero saber qual paixão que veio antes e como que você organiza as duas coisas. Elas vieram mais ou menos na mesma época, na verdade. Foi isso, eu fui escalar com 15 anos, eu comecei a dançar por aí também. E foi numa época de ensino médio, né? E logo eu tive certeza que eu queria dançar pra vida. E é isso, assim, acho que a minha maior paixão é arte, movimento. E a montanha entra quase que como um hobby, mas num lugar de transformação e evolução humana que são muito importantes por outro lado também. E aí, para conciliar, e foi isso que eu falei, né? Eu acabo não viajando tanto, porque, enfim, é caro, porque esse ano, principalmente, né, pandemia, mas é uma coisa bem esporádica a montanha. São sempre experiências muito fortes e muito relevantes, mas que não acontecem na minha rotina. Então eu tenho Uhum. contato com o esporte, com os treinamentos, com
às vezes vou aqui para a Serra da Mantiqueira, para a Pedra do Baú, mas não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, enquanto a arte, a dança, a música estão todos os dias comigo. Conciliar é meio que por aí. Que legal, muito bom. E o que eu queria saber agora, indo mais para o final da nossa entrevista, é qual que foi a sua transformação e o que, que você mais aprendeu com esse desafio do Everest? Eu acho que pelo momento de vida que eu estava vivendo foi aprender que eu posso sim conseguir o que, assim, posso sim ir atrás do que eu sonho e não é 100% de certeza que eu vou conseguir, mas que eu tenho capacidade para ir atrás e para fazer acontecer, dependendo do tanto de força de vontade, do quanto eu consigo aprender do ambiente, da equipe que eu tenho, né, das pessoas que me cercam. Então foi esse de confiar, acho que essa lição de autoconfiança foi a maior que eu tive nessa experiência. Que legal. Eu imagino que assim, né, depois do Everest, você pode tudo, né, Aisha? Eu imagino que deve ter um pensamento desse na cabeça. E Olha, agora se o a minha Everest pergunta fosse a coisa mais difícil do mundo, tava bom, mas tem coisas muito estava mais fácil. desafiadoras. Pois é. Olha só, gente, ó, dica da Eixa, então vocês fiquem espertos quem tá aí com o corpo mole para alcançar os sonhos, e é justamente nesse pensamento que eu quero te fazer a última pergunta, que esse ano, né, um ano complexo para todo mundo, muita gente deixou aí congelado muitos sonhos, muitos projetos, e aí agora, né, já estamos aí fechando esse ano rumo a 2021, que dica que você dá para aquelas pessoas que estão precisando aí justamente desse banho aí de autoconfiança para conseguir tirar os projetos do papel? Bom, uma coisa que a gente sempre fala, principalmente quando a gente fala sobre a decisão, né? Quando a gente fala sobre, como vocês decidiram ir pro Everest ou alguma coisa assim, é que a gente nunca se sente pronto, né, para fazer as coisas que a gente faz. E a importância de ter coragem é a importância de você ter coragem de dar o primeiro passo, de investir e de falar, vou tentar, por mais que não dê certo. E é aquela frase que tá rolando muito agora na pandemia, que é melhor feito, antes feito do que perfeito. Então, assim, ao invés de esperar o momento perfeito para fazer as coisas, faça. Porque ou você vai aprender alguma coisa, ou de repente isso já vai te levar mais próximo ao que você quer fazer, né? E aí tem uma frase da Andrea, né, que é essa guatemalteca montanhista, que me inspirou muito, que eu sempre falo que para mim faz muito sentido, mas é que nós sempre possamos ir atrás dos nossos próprios Everestes, sejam eles a montanha mais alta do mundo ou os nossos próprios grandes sonhos. Nossa, muito bom. Maravilhoso. Olha, depois dessa, agora tá eu que fiquei pensativa aí na frase. Eu quero, Aisha, assim, em primeiro lugar, quero te agradecer, porque eu te conheci vendo uma reportagem sua, logo depois de ter assistido a um filme que era sobre o Monte Everest, e ter a chance de falar com uma pessoa que tá aqui trazendo toda a sua experiência. Eu acho muito, muito abençoado, muito gratificante. Quero te agradecer por ter dividido um pouco da sua experiência e deixado agora no final essa mensagem tão bacana, principalmente no momento que a gente está vivendo. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão assistindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, por ajudar a compartilhar a minha história, para chegar em mais gente se tiverem precisando disso, e se não também só para trocar experiência. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Aisha. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.